E o assunto hoje é polimatia. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a chefe da tribo dos polímatas, Ana Flávia. Tudo bem, Ana Flávia? Oi, querido, tudo bem? E aí, A galera? chefe da tribo dos polímatas. Ana Flávia, fala, muita gente não sabe o que é isso, né? O que é um polímata, o que é polimatia. Explica aí, o que é a polimatia, Ana Flávia? Obrigada pelo convite. Sim, é uma palavra que agora digamos assim, voltou a ter um significado forte, principalmente depois do momento da pandemia e depois que o Bill Gates se identificou como um, né? Até o Bill Gates acha que é um de nós, tadinho. Mas vamos lá, polimatia é uma palavra que significa, que vem do grego, poli, significa muitos, e matema é uma unidade de conhecimento. Então, polímata é alguém que, ao longo da vida, como uma maneira de viver, uma maneira de se definir no plano pessoal e profissional, é uma pessoa que aprende e conhece muita coisa em profundidade, muita coisa em abrangência e muita coisa em integração. Então, é alguém capaz de, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, abrir múltiplos campos de conhecimento e transitar esses múltiplos campos de conhecimento para fazer o quê? Para sair do outro lado com alguma criação nova, útil e adaptativa para as outras pessoas. Então, a gente imagina que é um pezinho, um tripézinho, uma perninha de profundidade de conhecimento, uma capa de abrangência de conhecimentos e, principalmente, a capacidade de integrar esse conhecimento com o conhecimento do outro, porque senão ele não é nada mais que um sábio de sofá, né? Então, isso que a polimatia é um campo de estudo da criatividade, do conhecimento humano, e eu tomei para mim como meio que uma missão difundir esse tema, essa palavra e esse jeito de ser na vida, que ajuda a acalmar muita angústia e dar um norte aí nas carreiras da galera. Quando você falou em criatividade, em carreira, né? Era comum que antigamente a gente classificasse os profissionais, e toda classificação ela é sempre limitada, né? Por encaixotar, mas os profissionais especialistas, que sabiam muito de um determinado campo, de uma determinada disciplina, os profissionais generalistas, que entendiam, que conheciam um conjunto mais abrangente de disciplinas, mas talvez mais sem tanta profundidade. E depois começa a surgir uma espécie de profissional em T, aquele que tem um conhecimento vertical, um pouco mais aprofundado de uma disciplina, mas que também consegue ter um olhar horizontal, assim, disciplinas paralelas, ainda que nessas outras sem tanta profundidade. Nesse esquema, nessa tríade aí, né, de generalista, especialista ou T, aonde se encaixaria o polímata, ou não é nenhuma dessas três aí? Na verdade, eu acho que a polimatia ela consegue dar conta de fazer as pessoas entenderem que não existe oposição entre o especialista, o generalista e tem o nexalista também, né? Então, assim, o preceito básico para você entender o que é um polímata é o pé da profundidade. Não existe polímata que não conheça pelo menos um campo de conhecimento, domine um campo do conhecimento em profundidade, tá? Essa é a base de sustento para qualquer coisa. E por que ela é tão importante? Porque é através dela que você vai construir, primeiro, a sua concepção de mundo e aquilo que você entende como uma área que você realmente é bom, que você domina, que você é aquilo que a gente chama um gatekeeper, um guardião do conhecimento. E que normalmente acaba sendo o lastro profissional ou pessoal na tua vida. Então, assim, no meu caso, foi durante muito tempo. O meu primeiro lastro profundo foi a área de marketing. Eu trabalhei muito tempo com isso. Em paralelo com isso, eu comecei a abranger e olhar que haviam colateralidades de conhecimentos que o marketing não me satisfazia. E eu caí em tecnologia da informação. Então, eu fui desenvolver a minha segunda perna de profundidade, que foi a perna de conhecer bem os âmbitos e os entremeios de tecnologia da informação. Quando eu consegui juntar essas duas coisas com essa capa de abrangência e colocar elas para conversarem, foi quando a minha ascensão profissional, a minha carreira decolou de um jeito assim absurdo. Por quê? Porque ao serem campos que até então não se conversavam, mas estavam necessitados de diálogo, eu consegui fazer as conexões necessárias.
Então, é assim, eu era especialista em uma coisa, me tornei um especialista em outras coisas, mas essa perna mais generalista, eu não gosto dessa palavra, mas eu entendo que é mais fácil para as pessoas entenderem. Ela veio naturalmente sem ser superficial, porque um generalista que não se aprofunda em nada, ele não consegue fazer essas conexões. As conexões vêm dessa capa, desses layers profundos de conhecimento. E aí depois eu comecei a desenvolver o terceiro layer, que para mim é muito importante, que é a filosofia, e agora um quarto layer, que é física. Então, se você olha que são campos de conhecimento que aparentemente são antagônicos ou não se conversam entre si, mas não é verdade. Quando você começa a estudá-los e a entendê-los em profundidade, você vai vendo que o andar de cima se conversa. E assim, a tua criatividade recebe um boost animal. E se você consegue conectar isso no ambiente de trabalho com outras pessoas que têm o mesmo perfil, você tende a formar equipes campeãs. E, cara, diminui muito a angústia de pessoas que começam e abandonam ou saltam de galho em galho. Nem tudo que você vai conhecer, você precisa se especializar. Em alguma coisa você tem que se especializar. Mas você pode, nessas jornadas de conhecimento, ir até um determinado ponto que você acha que você está satisfeito com aquilo, e que te permite se comunicar com aquele outro cara especialista que sabe muito a respeito daquilo. E aí é onde as conexões acontecem. Então, assim, tem aquele livro, né? Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, do David Eppenstein, que hoje acho que é o bambambam bam, bam de vendas da Amazon. Lá ele apresenta alguns casos de generalistas que se deram muito bem. Mas se você olhar no fundo, todos eles se especializaram antes em alguma coisa. Então, polimatia não é desculpa para superficialidade, tá? E em relação ao nexialismo, que é a capacidade de conexão, se você não entender o que as pessoas estão falando, como é que você vai conectar? Você não conectam nada com lugar nenhum. Então, tem os seus pulinhos. Eu acho que a polimatia, ela é algo mais profundo para não ficar só na casca. Ela é um modo de viver, tá? Ela não é uma palavrinha da moda, nem a resolução rápida dos problemas da vida. Mas ela ajuda bastante. Que bacana, você tocou num ponto importante que eu sempre falo, né? Eu costumo dar palestra sobre criatividade. E a criatividade, quase sempre, ela é fruto da fusão de universos distintos, né? Se você bebe sempre nas mesmas fontes, a tendência é que você chegue sempre nas mesmas soluções, nas mesmas sacadas, né? É quase sempre dessa intersecção de mundos que você tem sacadas legais, assim, né? É por isso que é importante diversidade, não só de pessoas, mas diversidade de pontos de vista, né? Você ter essa mistureba tacada no liquidificador que muitas vezes faz com que você chegue a soluções inusitadas, né? Então, nesse sentido, você ter um repertório mais amplo. Você pega esses chefes de cozinha, né? O que eles fazem é misturar, né? Taca fruta no salgado, no doce, gelado com quente, né? É isso aí, é uma boa, excelente analogia, é isso. Tudo mistura e de preferência não coa, para ver o que vai dar. Não coa, é verdade. Entretanto, você falou de mercado de trabalho e eu me lembrei de um fato curioso, acho que foi ano passado, final do ano passado, eu não lembro, eu tinha feito palestra para uma empresa e na hora do briefing, eu ia fazer palestra para uma empresa, foi antes de realizar a palestra, e na hora do briefing, falando com alguém do RH, que estava briefando, o assunto acabou virando polimatia, né? Estava falando do mercado de trabalho, acabou virando polimatia, e num dado momento, essa pessoa, que é um profissional de RH, ele falou uma coisa do tipo assim, para mim, polimatia é um nome bonitinho que inventaram para as pessoas que não têm foco na vida e não sabem o que quer da carreira. Como é que é o risco do profissional polímata ser enxergado assim? Como alguém que não tem foco, não sabe o que quer, não sabe do que gosta. Tem preconceito no mercado de trabalho? O mercado de trabalho está preparado para entender isso? De não achar que o polímata é um especialista em absolutamente nada? É o Jack of all trades, né? Uma expressão em inglês ótima para isso. Jack of all trades, that's right. Jack of all trades. Eu te diria que sim. Até pouco tempo atrás, existe uma expressão muito, muito interessante. Você falou da tribo, né? A gente brinca. Tem um grupo no Telegram, está convidado a se juntar, que é a tribo da polimatia. Existe a solidão do polímata, sim, tá? O polímata é aquele cara que algumas vezes ou muitas vezes, ele está numa posição de média gerência, vamos colocar assim, ou de uma análise, ou uma posição mais simples. Ele entra numa sala, participa da reunião, e ele olha aquilo, e ele tem uma sacada genial, e ele não consegue se fazer ser ouvido. Por quê? Porque as pessoas estão tão afundadas naquele jeito de tratar, né, o problema, buscando as respostas, sempre na mesma carga de conhecimentos, que quando alguém vem com alguma coisa muito diferente, e que sabe inatamente, porque fez um insight, graças a essa visão
lateral expandida que ele tem, fica todo mundo olhando para a cara dele e ele não consegue se fazer entender. Então, essa é uma queixa muito comum do polímata, a solidão. Pô, será que eu tô tão louco assim? Será que as pessoas não entendem? Está começando a diminuir, Ale. A boa notícia é essa. É assim, eu tenho uma demanda imensa de gente de RH que está pedindo para a gente ajudar, inclusive, a refazer o olhar do RH no currículo desses caras, né? A gente brinca que a gente é a tribo do currículo esquisitão. O meu currículo é esquisitão. E muitas vezes as pessoas não têm. Assim, é ótimo. O currículo esquisitão é muito legal, né? É muito bom. O meu é um pouco assim também, viu? Já fui bancário de Banco Federal, trabalhei com publicidade e pesquisa. Eu tinha uma empresa que é uma de publicidade e outra de pesquisa, ou seja, uma é cartesiana, Excel, a outra é piração, criação. Tô nessa daí, viu? E o mais legal é que uma coisa não se opõe à outra, né? Na sua cabeça, você tira as conexões necessárias. Então, o que está acontecendo? Como a gente está vivendo um mundo que a mutação é muito rápido, e é realmente um mundo onde disrupções de altíssimo nível estão acontecendo, basta ver o NFT, a explosão, né, dos metaversos que estão acontecendo, isso é real, isso já existem. As empresas estão demandando, sim, pessoas que pensam fora da caixa, mas que por outro lado, e aí eu insisto, você tem que ter um pilar de experiência profunda em alguma coisa. Porque o título da vaga, ele importa na hora, principalmente na hora de uma vaga técnica. Mas o dia a dia, onde você vai estar, ele vai te permitir, dependendo da empresa, esse grau de abstração necessário para você poder fazer um collab com outras frentes e um collab interno. As pessoas polímatas, elas estão sendo chamadas, e eu sou prova disso, para projetos altamente, desculpa, ia falar um palavrão. Mania, você corta isso na edição. Altamente. Pode falar o que você quiser. Tá bom. Elas estão sendo chamadas para compor projetos altamente complexos. Então, vou te dar um exemplo. Hoje tem muita empresa de varejo precisando assumir uma jornada digital, né? Então, assim, mapear os pontos de contato do cliente, não só no universo digital, que virou a tara dos últimos 5 anos, mas como você volta a recuperar o contato do cliente face-to-face, mano a mano, para você mapear essa jornada dele de um jeito que você tem esses touching points ao longo do processo de uma maneira mais integrada, porque não dá, mesmo em um mundo virtualizado, para você perder o afeto e o contato das pessoas. Então, as equipes que estão fazendo isso são equipes de pessoas compostas por engenheiros, gente da área de tecnologia, gente da área de varejo mesmo, o cara do chão da loja, gente de hardware para poder fazer essa captação de insights. E assim, são equipes extremamente mistas, com olhares extremamente diferentes, mas que são trancadas em uma sala e ficam mapeando esses novos processos. Um engenheiro de hardware, ou um cara só do marketing, não vai conseguir. É impossível, porque ninguém tem todo o conhecimento necessário. E o pulo do gato está sendo trazer essas equipes mistas, onde as pessoas consigam transitar com naturalidade entre essas diversas áreas. Tem espaço, tem campo, tem demanda, e assim, essas pessoinhas unicórnio, fiquem calmas, tá? Porque assim, o que está acontecendo é que o perfil delas está sendo cada vez mais valorizado. Vai sem medo para dentro da reunião, leva o olhar mais abrangente, lastreado pelo teu conhecimento, e deixa todo mundo desconfortável, porque o esquisito e o estranho nesse novo mundo é o novo normal, tá? É o novo normal. Esse jeito de pensar diferente que o polímata traz para a mesa é um novo normal. E polímata esperto se cerca de polímata esperto. Então, busca teus pares dentro da empresa e começa a ser uma patogenia. Porque a polimatia é um troço, é um vírus. Ele é quase patógeno. Uma vez que você inocula isso nas pessoas, o troço tende a se espalhar dentro da corporação. Vão sem medo. Esse cara bobo do RH aí, não sabe, mas ele está com os dias contados. Que bacana. Aliás, você falou em que é um vírus, que ele se espalha, né? E isso me fez recordar que até não muito tempo, até onde eu sou capaz de saber, a polimatia era muito associada a gênios do Renascimento, né? Um Leonardo da Vinci, um Sócrates, sei lá, ou seja, ela parecia um atributo de gênios, né? E até que ponto a polimatia é um atributo de gênios, ou ela já nasce, ela é uma característica nossa, é nature, é nurture, a gente nasce com essa característica, ou a gente pode desenvolver traços de polimatia, entendeu? Ela é só um atributo de gênios, ou eu posso me fazer um polímata? Não, ela não é assim. Sim, todos os gênios, todos, absolutamente todos,
tem traços, tem o pé na polimatia. Se você pegar todo mundo que ganhou o prêmio Nobel nos últimos anos, todos eles se dedicam ou a campos de conhecimento que você necessita aporte de várias disciplinas, por exemplo, economia, né? Os grandes economistas, eles são estatísticos, matemáticos, psicólogos, olha que legal. Então, eles têm, né, essa vertente de necessitar ter uma carga de conhecimento que transite entre vários campos distintos do conhecimento. Então, assim, ela é um traço genético, sim. Todos os gênios têm o temperamento e a personalidade que lhes permitem fazer esse deep diving no conhecimento e abrir essa colateralidade de campos de conhecimento. A boa notícia é que todos nós nascemos com isso e nós devemos nos nutrir com isso. E o legal é que, assim, não tem data para a jornada do conhecimento começar. Você pode ter tido uma criação super careta que te podou a possibilidade de estudar teatro enquanto você fazia engenharia, ou de, sei lá, fazer psicologia enquanto você se dedicava à engenharia da computação. Dá para começar a qualquer momento e ela é uma jornada infinita. Ela é um modus operandi. Desculpa, ela é um modus vivendi, ela não é um modus operandi. Você opera uma mente polímata porque você escolheu ser polímata e se dedicar a conhecer muita coisa ao longo da sua vida. A gente tem essa ideia do renascentista, porque os renascentistas, eles foram os primeiros a levantar a cabeça e ter o sonho de querer, era uma atitude filosófica até na época, eu quero acumular todo o conhecimento do mundo. Tanto é que as enciclopédias começaram a nascer nessa época, são de cabeças polímatas. A base do Google, que a gente se apoia tanto, são as enciclopédias pombas, que foram criadas por gente que conhecia muito sobre muita coisa. Então, assim, é para todo mundo, não tem data para começar. Pô, tô infeliz porque eu tô mudando de galho em galho. Calma, vai dar certo. Se aprofunda em uma, duas coisas. Tem que ter resiliência, tem que ter fé, tem que ter persistência, mas isso é a natureza do amassar o conhecimento humano. E assim, talvez a gente tenha que se preocupar menos em fazer isso só com uma alavanca de carreira. Você deve e pode fazer isso como uma fonte de prazer, porque essa fonte de prazer, ela acaba te abrindo dentro da carreira as outras oportunidades. Eu posso falar por experiência própria. Toda vez que eu abri a cabeça, estava fazendo alguma coisa que era muito especialista, e eu abri a cabeça, curiosa, fui xeretar o que estava acontecendo do lado e fui aprender essa outra disciplina, deu certo. Eu estou na minha 4ª encarnação profissional, tive sucessos maravilhosos, tive fracassos terríveis, mas assim, nenhuma mudança profissional foi sem ativar um outro campo de conhecimento do lado. E hoje eu estou mergulhada até nisso aqui e está indo super bem, está dando super certo. É assim, vai que dá, vai que dá.